Entre o século XIV e o século XV, nós temos os chamados precursores do movimento reformista. Entre eles está John Wycliffe. Ele foi professor em Oxford e também ele denunciou várias corrupções da igreja. Além disso, ele desafiou a autoridade, afirmando que qualquer pessoa que tivesse fé, que acreditasse em Deus, ela poderia sim ter uma salvação eterna. Isso significa que a salvação pela fé existiria, e não só pela salvação pela uma prática de boas coisas, boas obras, né? Que é o que dizia a igreja. Outro nome importante foi o padre Jan Hus. Ele é natural de Boêmia, é uma região que hoje integra, né, a República Tcheca. E ele foi um grande conhecedor dos textos bíblicos, ele traduziu vários, aliás, para o seu povo, e também ele tinha acesso ao pensamento de Wycliffe. Então ele defendia a seguinte ideia, que deveria existir uma obediência às escrituras, né, sagradas, e com isso ele acabou denunciando várias que ele achou que eram corrupções na igreja e também o luxo do clero. O questionamento das verdades estabelecidas pela igreja revelaram outros nomes: a teoria do heliocentrismo de Nicolau Copérnico, a física de Isaac Newton, o método científico de Francis Bacon, as pesquisas de Leonardo da Vinci, que reforçam a importância da razão e de um pensamento sem barreiras. A reforma de Lutero iniciou na Saxônia, que é a atual Alemanha, e foi quando Lutero entrou para uma ordem religiosa. A partir daí ele começou a viver com base em princípios católicos. Após uma viagem que ele fez a Roma em 1510, ele percebeu que os líderes católicos, eles não estavam agindo de forma correta. Então ele formulou um documento que seria considerado o marco da reforma de Lutero, chamado As 95 Teses. A reforma de Lutero, além de ser baseada nos princípios católicos, ela era clara em dizer sobre a ideia de justificação pela fé, ou seja, que a salvação cristã dependeria da minha crença sobre Deus e não de realização dos rituais católicos. Além disso, vai falar sobre que se você acreditasse somente na Bíblia, seria o suficiente para revelar essa vontade de Deus, ou seja, não precisaria de uma interpretação teológica dos clérigos católicos. A partir das críticas que a Igreja Católica vinha sofrendo, o alto clero se reuniu e deu início à Contra-Reforma. Mas o que seria essa Contra-Reforma? Então, os chefes das igrejas católicas, ali do alto clero, eles começaram a definir uma doutrina católica e estabelecer algumas diretrizes para ter um embate contra a heresia. O que era heresia? Vocês lembram? Nós já estudamos, que é o contrário dos dogmas da igreja. Deliberado pelos cardeais, o Concílio de Trento, ele reafirmou os dogmas católicos, Por exemplo, a caridade, os sacramentos, as missas, o celibato, a catequese, entre outras características, Mas isso também reafirmou a ideia de que somente os clérigos, por meio da interpretação teológica da Bíblia, é que seriam capazes de ter uma interpretação correta, uma interpretação verdadeira do significado e do pensamento da doutrina cristã. O francês João Calvino, ele, após assumir a religião protestante, ele sai da França e vai para uma cidade chamada Genebra, que fica localizada na Suíça. Isso ocorreu no ano de 1536. Lá em Genebra, na Suíça, ele assume o poder na cidade e estabelece um governo baseado em suas doutrinas. A partir disso, vários setores da sociedade são influenciados a partir do que nós chamamos de calvinismo. Um exemplo disso é o sistema educacional, que a partir da infância até a universidade é obrigatória a educação cristã. E o que podemos falar sobre a reforma religiosa na Inglaterra? Pois aconteceu a partir de um fato bem inusitado. O próprio rei, Henrique VIII, queria a anulação do seu casamento. E como ele não conseguiu isso, e ele desejava se casar novamente para ter um sucessor, ele obrigou o parlamento a votar em algumas leis, dando assim ao Estado o poder de intervir na igreja. Essa doutrina ela negava muito dos rituais que são considerados principais da Igreja Católica, como o culto às imagens e as celebrações das missas. Além disso, eles defendiam que a Bíblia seria a única verdade e a portadora da palavra de Deus, não a Igreja Católica. Essa doutrina dizia que não poderia batizar criança, e sim somente pessoas adultas, porque somente adultos teriam condições de decidir sobre sua religiosidade.
Além disso, eles foram perseguidos durante muito tempo, mas influenciaram outros grupos, como os batistas.